Muito bem, minha gente, vamos lá. Bom, sobre a questão relativa, nós estamos falando sobre desejo, cobiça, concupiscência, né? Que na verdade são elementos os quais influenciam a gente a pecar, né? E abordamos isso dentro do contexto que a gente está abordando sobre questões relativas à imagem de Deus em nós, no sentido natural, que a gente já viu, e no aspecto moral, né? E essa questão quando nossos desejos são dominados por uma palavrazinha chamada egoísmo. Qual é o nome da palavra? Egoísmo. Guarda bem isso. Quando nossos desejos são dominados pelo egoísmo, quando só pensamos nos benefícios que a realização desse desejo nos trará, sem levarmos em conta as demais pessoas, principalmente Deus, estamos próximos de pecarmos. Tá? Guarda essa substanciosa informação, tá? Desejo, três palavrinhas aí. Desejo, repete comigo, desejo, egoísmo e pecado. O desejo de fazer o que se faz pode estar presente de forma natural, tá? O exemplo, Eva tinha fome, né? De comer o fruto, era um desejo natural, chamado instinto natural de fome ou sede para a preservação da vida. Então era muito natural que ela tivesse desejo de comer um fruto, uma fruta, né? Tá? E também pode haver indicação externa, exemplo, a serpente a induz a avançar o sinal usando o seu desejo o quê? Natural. É o que a gente falou que uma das definições que a gente deu de pecado, que pecado significa transgredir o quê? A lei. O que diz? Pecado é o quê? Transgredir a lei. E nós fizemos questão de não restringir a ideia de transgressão à lei aos 10 mandamentos. Mostramos, por exemplo, que a transgressão ali está relacionada com todo o conselho de Deus, com a vontade de Deus, transgredir as leis, os princípios que norteia a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, no que se refere a Eva, foi de que ela comesse de todas as demais frutos das demais árvores, mas da árvore do bem e do mal ela não deveria comer, certo? Quando o desejo sai do contexto natural, tá? Como nós vimos aqui, quando o desejo sai do contexto natural, se torna uma concupiscência no sentido de um impulso desordenado, o que acontece? Leva essa pessoa a transgredir a lei, a vontade de Deus. E a palavra transgressão está relacionada com a ideia de ir além. O que eu disse? Ir além. Quando você transgride, você está indo além do pré-estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um limite, coma de todos os frutos das árvores que está no jardim, mas da que é o fruto da árvore do bem e do mal, não coma dele. É limite, tá? Mas o desejo fundamentado na concupiscência, que é um impulso desordenado, leva a quebrar princípio e ir além, transgredindo a lei de Deus, tá? E ofendendo a vontade de Deus. Então, desejo, egoísmo e pecado, tá? São 3 palavrinhas as quais a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? Por exemplo, o desejo de fazer o que se faz pode estar presente, como já acabei de dizer. Por exemplo,
Deus nos deu leis e princípios naturais com o fim de nos proteger e não de nos punir, tá? As leis de Deus visam preservar o homem do sofrimento. Quando pecamos, sempre causamos a nós e aos outros a dor e o sofrimento. Então, como a gente já falou aqui sobre o espírito, a alma e o corpo, como a gente falou aqui que nós somos seres tricotômicos e descobrimos aqui que a alma se comunica com o mundo exterior através de quê? Dos sentidos, paladar, o tato, o olfato, a audição e a visão, tá? Aí você vai ver que esse impulso desordenado, chamado cobiça, ou desejo, ou concupiscência, esse impulso, eles atuam nos nossos instintos. O que eu disse? Atua onde? Nos nossos instintos, tá? Quais são os instintos que a gente tem? A gente tem instinto de domínio ou posse. Deus disse para Adão, para que ele dominasse sobre tudo que se movia sobre a face da terra. Um instinto de domínio, tá? Que Deus deu a ele, tá? Deus colocou na gente instinto sexual. Tem muita gente que fica apavorado, quer jejuar, porque ele tem impulso sexual, desejo de sexo. Não, isso é uma dádiva de Deus, isso não é pecado, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com Satanás, tá? É um instinto de procriação. Começou com a procriação, relacionado também com a recreação. Está me entendendo, sim ou não? Tá? E esses instintos, domínio ou posse, instinto de preservação da vida, instinto sexual, esses instintos habitam na parte interior da gente, que, falando lá na linguagem da psicanálise, o pastor Jefferson me explicando, que existe uma parte em nós chamada inconsciente. Da divisão da mente. Então, esses impulsos, eu diria, esses instintos, de alguma forma, eles têm características, de alguma forma, animalísticas. O que eu disse? Tem características animalísticas. Você está entendendo? Se você alimentá-lo através da cobiça, através da concupiscência, você é capaz de fazer coisas que depois nem você acredita que você fez. Deu para entender? E agora, depois da queda, ficou pior ainda, porque Paulo disse acerca de uma guerra entre o espírito regenerado, nascido de novo, e a carne, que o pastor Jefferson explicou muito bem aqui. O espírito deseja as coisas de Deus, porque ele foi regenerado, tá? Nascido de novo, tá? Enquanto a carne, através do acesso que ela tem às informações do mundo exterior por meio da alma, você está entendendo? A carne contraria as aptidões do espírito. E aí isso vira contra nós chamada aptidões desordenadas. E essas aptidões desordenadas está relacionado com desejo, que é natural, mas alimentado por uma palavrinha chamada egoísmo, que vem da palavra ego. Egoísmo no qual você pensa exclusivamente em você. Você não pensa nem em Deus e não pensa também no seu próximo e nas consequências dos seus atos. Deu para entender isso, sim ou não?
Então, é super importante que a gente entenda isso, e eu acredito piamente que posterior essa segunda e essa terça na sua e na minha vida, a gente não vai ser mais o mesmo e a nossa postura comportamental não pode continuar a mesma, porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E o pecado chama o quê? Pecado de omissão, né? Então, para dar um salto agora, a gente vai dar um salto um pouco mais rápido, vamos falar sobre a natureza pecaminosa no homem, chamado depravação do homem. Então vamos lá. A natureza pecaminosa, que é a capacidade e inclinação humana para fazer tudo aquilo que nos torna reprováveis aos olhos de Deus. Resultado da natureza pecaminosa é igual ao quê? Morte espiritual, tá? E a depravação total. Resultado da natureza pecaminosa, a herança que a gente herdou dos nossos ancestrais, principalmente de Adão, né? O resultado disso foi o quê? A morte espiritual, porque assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também entrou o quê? A morte, que passou a todos os homens, certo? O resultado é morte espiritual, e que na verdade essa morte espiritual, a partir do momento que o elo de ligação com Deus, que é o Espírito, morreu, aonde está a consciência, que é a capacidade de discernir a mão direita da esquerda, o certo do errado, o bem do mal, a partir do momento que ele está morto, o que acontece? Automaticamente a gente entra pelo caminho da depravação. O que eu disse? A gente entra por onde? Pelo caminho da depravação. E aí, essa questão relativa à depravação tem dois aspectos na teologia. Tem a chamada depravação total, que é uma tese teológica defendida por Calvino. Não sei se todos aqui já ouviram falar sobre Calvino, já ouviu falar, todos que estão aqui? Sim ou não? Sim. Calvinismo, tá? E tem a tese defendida por Armínio, tá? Então, da depravação total, na visão de Calvino, total impossibilita o homem de salvar ou responder a Deus por sua salvação. Ouvir o Espírito Santo é a ação do próprio Espírito Santo no homem. Ou seja, na visão de Calvino, você é salvo sem participação. O que eu disse? Na visão de Calvino, nós somos salvos sem participação. A nossa salvação é uma obra unilateral e exclusiva do Espírito Santo, porque a depravação que ocorreu em detrimento da queda, que gerou a morte, que gerou o pecado, que gerou a morte, essa depravação nos deixou numa condição de não conseguir responder ao chamado para a salvação. Deu para entender? Sim ou não? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Pastor Jefferson quer dar alguma luz? Correto? Em segundo lugar, nós temos aí a depravação do homem na visão, a depravação do homem, mas não na sua totalidade, na visão arminianista. Ele diz assim: total responsabilidade do homem de se salvar, mas capaz de ouvir, ou seja, eu falei responsabilidade, né? Total irresponsabilidade do homem de se salvar, né?
mas ele é capaz de fazer o quê? De ouvir o apelo do Espírito Santo e responder ao mesmo. Pois não, meu nobre? É isso. Total. Vamos repetir. Total impossibilidade do homem de se salvar. Ele quase que comunga com a ideia de Calvino. Só que ele abre um leque dizendo, a despeito dele ter uma total impossibilidade de se salvar, ele é capaz de ouvir o apelo do Espírito Santo e responder para a sua salvação. Eu creio nela. Porque a Bíblia diz, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ora, se a ideia de Calvino tivesse certa, para que pregação? Sim ou não? Mas aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando Paulo diz, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, ele está querendo dizer que toda a raça humana, por isso que nós falamos que a imagem, o homem não perdeu a imagem, a imagem ficou o quê? Distorcida. Aí a gente entende que nesse aspecto, o que acontece? Paulo está dizendo assim, aprove a Deus salvar os crentes. Que crente é esse? Se eu já sou crente, como é que vai me salvar? Não, o que ele está dizendo, aprove a Deus salvar os crentes, ou seja, aqueles que já nasceram desde o ventre da sua mãe, com capacidade de crer em Deus, por causa da fé natural, que é uma faculdade do espírito humano. O espírito humano tem duas faculdades, a consciência e a fé natural. Todo ser humano, independente do credo religioso que ele professa, ele nasceu crente. Todo ser humano. Pode ser budista, pode ser confucionista, pode ser de qualquer credo religioso. Ele nasceu crente. Por isso que o salmista diz o nércio no seu coração, não há Deus. Por que ele é nércio? Porque para o cara dizer que não crê em Deus, ele tem que arrancar o espírito dele para fora. Deu para entender? Ele tem que arrancar o espírito dele para fora. Porque ele já nasce com a capacidade de crer. Aí, o que acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Aí essa fé não é a fé natural na qual você nasce com ela. Ele diz, a fé vem pelo ouvir. Por isso Paulo diz, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura de quê? Da pregação. Então tem que pregar. Aí, quando você ouve a mensagem, a fé, quando ela entra aqui a mensagem do Evangelho, aí brota em você de forma milagrosa uma fé que Paulo diz, pela graça. Você se torna salvo. Aí Paulo vai dizer, por meio da fé. E ele vai dizer, essa aí vocês não nasceram com ela. Essa é donativo, é presente adquirido sem mérito, fruto da graça. Do favor despojado de mérito. Você está entendendo? Então, daí o que acontece? Aí é uma distinção da fé natural para a fé para a salvação. Então, na medida que você ouve, aí entra a questão que o Armínio está discutindo aqui. O cara é incapaz de se salvar, mas Deus proveu o Evangelho, Deus proveu a graça, Deus proveu alguém para pregar, e Deus proveu a fé para a salvação, que vem através de quê? Ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está entendendo? Coisa linda?
Já o Calvino não aceita isso. Qual é a ideia? A ideia central de Calvino é que Deus elegeu alguns para ser salvos e acabou. E esses que foram eleitos são salvos independentes de um apelo feito pelo Espírito Santo. Deu para entender isso? Para frente, quando, não sei se já estudaram a doutrina da salvação, pastor? Então, soteriologia vai entrar com profundidade nesse assunto e vocês vão ter uma visão mais apurada da teologia de Calvino e a teologia arminiana, certo? Inclusive até hoje é elemento de polêmica, de confusão. E hoje, por exemplo, a América está vivendo um tempo, né, com uma tendência relativa a uma pregação chamada pregação da graça. Mas a graça que estão se pregando aí é uma graça aliada à ideia de uma vida libertina. E lá no Brasil já entrou essa heresia fundamentado numa ideia de nenhum compromisso a partir da manifestação da graça. Claro que tem, com exceção, tem exímios pregadores aqui na América que estão falando sobre a graça de uma forma magnânima, extraordinária, né? E que, na verdade, é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, no entanto, altamente distorcida, como também negligenciada por nós. Nós temos muita dificuldade de interagir com a graça de Deus. Temos muita dificuldade, porque temos duas tendências, ou a tendência de se inclinar para a libertinagem, ou a tendência de preferir não entender de forma plena a graça de Deus. São dois polos os quais estão se formando aí. Acho que as pessoas elas tendem a pegar o que é mais fácil para elas. Então, o lado da graça puxado para a libertinagem, igual o senhor falou, muitas vezes é o lado mais fácil para muitas pessoas. É onde elas se perdem. Na verdade, existe duas questões aí, né? Tem uma questão relativa a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Tá? É um primeiro polo. O segundo polo é uma questão de um evangelho mercantilista, que está sendo pregado agora no momento, que não visa reino de Deus. Esse evangelho visa simplesmente amassagear o ego das pessoas, alimentar os caprichos e conveniências delas e tirar proveito da gordura e da lã dessas pessoas na ignorância plena delas. Então esse é o problema contemporâneo. Primeiro, falta de conhecimento, como nós estamos falando de nós aqui. Por exemplo, qual foi, com o tempo que você tem de evangelho, qual foi nesse tempo todo o tempo que você sentou para estudar sobre pecado? Primeira vez. E daí o que acontece? O que acontece? A culpa é sua? Quando a Bíblia diz que Deus deu uns, aí são 5 ministérios, visando o aperfeiçoamento dos santos.
a edificação do corpo, levá-lo à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura da plenitude de Cristo. Mas acontece que tem muita gente que caiu de paraquedas hoje no ministério, fez do ministério apenas um cabide de emprego, e a função dele é exatamente a gordura e a lã, o alvo dele é a gordura e a lã das ovelhas, e eles não têm nenhum preparo teológico para falar de um assunto desse gênero. E os crentes que não têm preparo, não têm interesse em estudar a palavra. Aí já não se tem interesse, não tem. Aí o que acontece? Aí vai embora. Aí vem alguém usa a mídia escrita, falada, usa a mídia e vem ministrando uma graça que não é a graça do Evangelho, todo mundo absorve sem peneirar absolutamente nada, porque não tem como peneirar, não tem formação teológica para peneirar um negócio. Deu para entender? Sim ou não? Então eu penso que Deus está preparando um povo. Eu vou repetir. Deus está preparando um povo, ou vou usar uma outra linguagem. Nesse contexto, semelhante à apostasia nacional que tomou conta de Israel, Deus ainda preservou 7.000, que não se dobrou diante de Baal e nem beijou os seus pés. E você só está aqui, eu só estou aqui, porque a gente faz parte desses 7.000. Por isso, gente, Deus conta com vocês um pouquinho mais de esforço. Eu conversando com o pastor Jefferson hoje, conversando com ele, eu falei sobre os degraus do juízo de Deus. Diria nessa expressão, os degraus do juízo de Deus. É um processo assim. Primeiro, você fica condicionado. O que é condicionado? É uma pessoa que não sabe e pensa que sabe. Ela estagnou. É como se ela estivesse numa cisterna rota de água parada. Então, ela está condicionada. Daí, como ela está nessa posição condicionada, e ela também não empreende esforço para sair desse estágio por si próprio, aí Deus leva ele para uma outra dimensão. Leva ele para uma outra dimensão, que é a dimensão que Israel ficou do embotamento. O que é embotamento? Você vê como se não tivesse visto. Você ouve como se não tivesse ouvido. É o caso, Jesus ficou 33 anos no meio da nação de Israel, como Messias prometido, fazendo todo tipo de milagres. E o povo hebreu, condicionado, entra num estágio de embotamento, de maneira que viram, ouviram, como se não tivessem visto. Aí, depois vai para um estágio maior, embotamento, aí vai para o entorpecimento. É uma cegueira absoluta. E quando está nesse estágio de entorpecimento, aí você acaba interagindo com a iniquidade. Você passa a interagir com a iniquidade, que a sua vontade torna o seu Deus. Você passa a fazer da sua vontade o seu próprio Deus. Você passa a ser dono do seu nariz. Você se autogoverna. Palavra de Deus, pastor, liderança, ninguém consegue te encaminhar de forma correta. Aí quando você está nesse estágio, você entra no último estágio do juízo de Deus. Deus te entrega
as suas próprias paixões. Se é isso que você gosta de fazer, faça. Aí não tem profeta, você pode entrar no meio de 100 profetas, que está todos eles tomados pelo Espírito Santo para profetizar com o objetivo de advertir quem está ali. Mas quando você está sob esse juízo, ele não fala com você, tem 10, ele fala com 9, mas com você ele não fala. Porque você já foi entregue às suas paixões. Então, enquanto a sua consciência, escute isso que eu vou dizer para você, enquanto a sua consciência estiver acendendo uma luz amarela para você, você está bem. Enquanto algumas coisinhas que parecem simplórias, você está fazendo, e o sentimento de culpa está vindo dizendo, você não deveria ter feito isso, e a consciência dizendo, você não deveria ter feito isso. Você está entendendo? Você está bem. Mas a hora que você não se incomodar mais com nada, pronto. Aí entra a questão de pensar que você está debaixo da graça, pode fazer o que quiser e vai para o campo da libertinagem. Deu para entender isso? Então é muito sério o processo, mas eu louvo a Deus por a gente estar aqui. Eu louvo a Deus porque estou 2 dias hospedado com o pastor Jefferson e a gente tem conversado muito sobre o reino de Deus. E eu louvo a Deus porque até entre nós, os pastores, está tão raro essa ideia de conversar sobre o reino de Deus. Né? Se conta todo tipo de piada, né, pastor Jeremias? Mas reino de Deus não se conversa mais. Mas eu louvo a Deus porque a gente tem dirimido dúvidas um com o outro, e eu saio muito fortalecido, muito abençoado dessa minha experiência de ter vindo aqui interagir com vocês, com o meu apóstolo. Você não tem noção do valor que para mim representa ontem e hoje. Entendeu? E eu entendo que a Bíblia diz que a manifestação do Espírito, olha só, é dada a cada um para aquilo que for útil. Você está entendendo? Então isso é muito gostoso, esse momento. Então vamos saltar, porque o pastor está me olhando ali e falando, você não vai terminar isso, rapaz. E eu me empolgo, né? A transmissão da natureza pecaminosa. Vamos lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler juntos, todos juntos? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado, como falamos, é um estado mau da alma. E este estado é universal. Isso é, todos nascem nesse estado mau. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Todos nascem tendenciosos ao egoísmo, mas o quê? A mentira e os demais frutos desta natureza. Esta natureza pecaminosa que herdamos, chamamos de pecado original. Este nos foi imputado. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora desse estado e livre desse princípio fundamental. Uma vez que todo ser humano nasce debaixo desse princípio, todos, sem exceção, já nascem condenados à morte eterna, se não foram salvos pela graça de Deus. Todos nascem mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados em Cristo, tá? Aqui nós temos Langston, assevera que quando Adão caiu, com ele caiu a raça humana, pois ele era a raça de então. Sua queda começou a fazer parte da sua natureza moral, que passou aos seus descendentes. Outros pecados confirmam o estado do homem decaído. Tá? Tem um texto aí,
que diz assim, o pecado, um texto em negrito, né? Não bíblico. O pecado da raça é o nosso, mas os pecados pessoais de Adão não nos pertencem e não participamos da sua culpa. É por isso que Deus nos imputa o pecado da raça, não os pecados pessoais de Adão. Isso aqui é interessante, essa distinção, né, pastor? Nós herdamos o pecado original, o pecado que afetou a raça humana. Agora, posterior à entrada do pecado no mundo, todos os atos de pecado de Adão, quem vai responder por eles é o próprio Adão. Deu para entender isso, sim ou não? Porque a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E o pastor Jefferson citou um exemplo clássico que eu não tinha parado para olhar no livro de Gênesis. Ele mostra ali que teve atos pecaminosos das pessoas individualmente falando, no caso de Caim, que matou Abel, depois vai mais para frente no caso de Lameque, e você vai encontrando uma série de pecados individuais. Mas ele diz, por exemplo, que Adão absorveu o ensino de Deus por meio de uma doutrina chamada doutrina da expiação. Quando Adão peca, o que acontece? Ele se esconde, né? Deus procura ele e ele se esconde. E ao encontrá-lo, ele diz que se escondeu porque ele estava como? Ele estava como? Nu. Tá? E para tampar, porque até então, no primeiro estágio, ele estava nu, mas a Eva, mas essa nudez não os deixava constrangidos um diante do outro. Mas nesse caso, e Deus o visitava na viração do dia constantemente. Naquele estado de nudez, eles estavam em santidade plena. Mas agora ele se esconde, que se escondeu porque estava nu. E ele faz de folhas vestimentas para tampar a vergonha da nudez. Né? Faz de folhas. Isso aí, de alguma forma, é uma figura da justiça própria para se salvar. Entendeu? Aí Deus, prefigurando a doutrina da expiação, baseado na promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Deus pega um animal inocente, e mola esse animal. Através da pele desse animal, Deus tampa a vergonha de Adão. Deus faz vestimenta para ele. E através do sangue daquele animal, Deus faz a expiação pelo pecado de Adão. E o interessante é que a Bíblia diz que não havendo derramamento de sangue, não há remissão. Então aquilo ali já apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Tá? E a partir do momento que Adão vivencia a justiça daquele animal inocente, é imputada nele. A justiça daquele animal inocente, através do sangue que ele derramou. Aí acontece que ele vive até 930 anos. E ao longo desses anos, ele exerce a função sacerdotal. A terra não se corrompe. Ele me falando isso hoje sobre Adão, eu fiquei maravilhado, porque aí depois
A corrupção entra no gênero. Aí ele Ele morre. já surge a corrupção no capítulo 6. Você está entendendo? A corrupção não no sentido de pessoa, está falando no gênero, na raça humana. Começa depois da morte de Adão. Muito show, né? Algo muito maravilhoso. Então vamos continuar, senão a gente para nesses pontos e vai se empolgando, né? Paramos aonde aí? Paramos aonde? Salvação, né? Assim, vamos ler o texto aí. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A esperança é que se pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos feitos justos. Amém? Você pode louvar a Deus pela obra de Cristo no Calvário? Amém? Um aplauso. Aleluia. Então vamos às consequências do pecado. Vamos às consequências. A gente falou do pecado em relação a Deus, a origem do pecado do mal em relação a Deus, em relação a Satanás, que é o protagonista, em relação aos anjos, em relação ao homem, tá? E finalmente, agora a gente vai falar sobre as consequências do pecado, tá? Então podemos dizer que a morte é sem dúvida o preço pago pelo homem como consequência do seu pecado. Normalmente os estudiosos definem que com a queda do homem veio a morte e esta se manifestou de duas formas. Quais são as duas formas? Física e espiritual. A morte surgiu como consequência de uma lei espiritual quebrada, conforme descreve o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Vamos ver o texto aí, o que diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem dúvida, esta é uma verdade absoluta. A morte atingiu o homem fisicamente e espiritualmente. Consideramos que a morte fere também a relação do homem com todo o universo, né? Então, já que essa morte, que a queda, que o pecado afetou todo o universo, então nós vamos ver aí como é que ela afetou no mundo espiritual. Ela afetou no mundo espiritual a morte espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, a queda trouxe a morte, o quê? Espiritual. Então vamos ver aí. O homem é o Criador, ou seja, o homem e o Criador separados. Essa separação chamamos de quê? Chamamos de quê? Morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre a alma, o espírito e Deus. Tá? A morte espiritual é a separação entre a alma, o espírito e Deus. A queda implica diretamente na separação espiritual com Deus. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem está privado de desfrutar dessa bem-aventurança, pois Deus não pode conviver nem manter comunhão com o pecador. Por essa razão, afirma-se não existir mais o quê? Não existir mais o quê?
comunhão direta entre Deus e os homens. No relato de Gênesis, vemos que após cometerem uma infração direta à lei de Deus, tanto o homem como a mulher esconderam-se. Isso implica que a comunhão com Deus havia sido o quê? Quebrada, porque todos os dias na viração do dia eles tinham comunhão, se falavam, né? A morte espiritual, além da separação de Deus, trouxe outro resultado na vida do homem. Ela fez com que o homem perdesse sua semelhança moral que tinha com Deus. Tudo no homem ficou o quê? Como é que ficou? Corrompido. O homem sofre a morte psicossomática. Psico, que significa o quê? Alma. Somática, corpo. Como veremos no próximo item, tá? A consequência final da morte espiritual sobre o homem é a separação eterna de Deus. Somente a regeneração oferecida por Cristo pode mudar o final dessa história. Pastor, Pois não. uma coisa interessante é que essa expressão psicossomática talvez seja uma das maiores provas de que carne é o elo de ligação entre a alma e o corpo. Porque tudo que acontece com a alma adoece o corpo. E o salmista retrata isso no Salmo 32, né? Exatamente. Enquanto eu me calei, né? Ele fala da experiência pessoal, enquanto ele se calou no sentido de não confessar o pecado que ele cometeu. Aí ele teve reflexo disso no corpo. Exatamente. Só vocês chegarem em casa e lerem o Salmos 32, tá? Oi. A morte espiritual, ela está ligada diretamente ao pecado? Perfeito, sem nenhuma dúvida. Por que a dúvida? Porque às vezes a gente, tipo assim, no meu pé, a morte dentro da igreja, né? A morte espiritual. Quando você olha às vezes para uma pessoa que está frio, que, tipo assim, vem na igreja, mas vem por um costume, vamos dizer assim. Né? Ele acostumou a vir na igreja, então está vindo. E antes, aí vamos dizer, essa pessoa antes era uma pessoa que estava sempre fazendo alguma coisa, era uma pessoa fervorosa e tal. E de repente essa pessoa foi parando, até ficar quietinho no canto dele e tal. E, no geral, quando a gente vê uma situação dessa, o que é que vem? Poxa, essa pessoa está morta espiritualmente. Mas às vezes, essa pessoa não é que essa pessoa pecou para chegar nesse ponto. Por isso que eu tô aqui nessa... Não, mas eu acabei de... o pastor daqui a pouco vai ajudar a gente. Mas eu acabei de falar do processo de juízo, sobre condicionamento, embotamento, entorpecimento e o estado final que Deus entrega a pessoa às paixões, de que ela faz o que ela quer, você está entendendo? Isso aí Já é a fase, entendeu? Primeiro, como você está falando, você está bem espiritualmente. Bem espiritualmente, você quer alimentar o teu espírito, que é o elo de comunhão com Deus, que foi regenerado. Você quer alimentá-lo, tá? Mas há uma guerra do espírito regenerado em relação à alma, e que recebe influência da carne através do sentido físico, que acaba exteriorizando o mundo externo. Você está entendendo? E aí você ignora a ideia de alimentar o seu espírito através de oração, jejum, leitura da palavra, ouvir a palavra, ter comunhão com os irmãos, adorar, essa coisa todinha que alimenta o teu espírito, que foi regenerado para isso, tá? Aí você pega através da alma, satisfaz as aptidões da sua carne, porque
a alma é o elo de comunicação com o mundo exterior. Entendeu? Aí vem a carne e sufoca o espírito. Só que você tem chance, cada culto que você tem, uma chance que Deus te dá de ouvir uma mensagem e sair dessa letargia. Mas às vezes aí entra o condicionamento, você se condiciona, não se importa. Aí Deus percebe que você não se importa, Ele vai permitindo você entrar em outros estágios até você ficar satisfazendo as suas próprias conveniências. Deixa eu só passar primeiro, pastor, ao pastor Jefferson, depois o senhor, por favor, fica à vontade. Eu só queria dizer que você está confundindo morte espiritual com esfriamento. São duas coisas diferentes, entendeu? O esfriamento espiritual pode acontecer com qualquer pessoa. É a parábola das 10 virgens, né? Na parábola das 10 virgens, todas as 10 cochilam, entendeu? Dando a entender que a frieza espiritual pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não é morte. Uma pessoa que se converteu, para ela voltar a morrer espiritualmente, ela tem que abandonar o conserto. Ela tem que abandonar Cristo. É aquilo que Pedro, inclusive, fala sobre isso. Aqueles que antes serviram, aqueles que participaram. Foram iluminados. Exatamente. Que abandonaram o conserto. Então, pessoas que se converteram um dia, serviram a Deus, mas que abandonou Jesus, não quer mais, foi fazer outra coisa. Como alguns que passam por islamismo, outros que vão para... Então, a morte e o esfriamento são duas coisas completamente diferentes. Então, a pessoa pode estar fria espiritualmente. Por quê? Por causa da explicação que ele deu. A pessoa permitiu que a carne suplantasse o espírito. Mas numa palavra, numa administração, algo que Deus faz, aquela pessoa desperta de novo. Ela não está morta, ela está apenas fria espiritualmente. Está no estado de letargia, né? De letargia. Agora, a morte é um outro estágio, completamente diferente, e tem que ser algo muito esdrúxulo para uma pessoa que já esteve salva voltar a morrer espiritualmente. Entendeu? É um extremo, um extremo. É porque a gente às vezes escuta a pessoa falando, né? As pessoas falam, fulano está morto espiritual, está morto espiritual. E aí quando as pessoas usam esse termo sem compromisso teológico com ele. Sem entender teologicamente o que elas estão dizendo, entendeu? Mas é porque elas confundem a frieza com a morte. São duas coisas completamente diferentes. Fala, pastor. Fala, apóstolo. Eu queria falar mais ou menos o pastor Jefferson, mas eu ia colocar o seguinte, porque nós fomos oferecendo resistência, e eu acho que aí está o problema maior, porque quando você resiste e se define como uma pessoa que não quer mais aquilo, como o caso que eu disse para o cara, ele mesmo se mata, ele mesmo se define. Então você pode pregar, você pode falar que ele vai estar sentado no templo lá, mas não vai dizer nada para ele, entende? Porque ele se prontificou a oferecer resistência. Eu acho que é por aí que a Márcia estava querendo falar. Então, e aí entra quando se oferece resistência, e a pior desgraça no crente é justamente isso aí, é não identificar esse padrão de resistência que está se formando dentro dele. Ele não se deixa levar pela palavra que está sendo ministrada, por aquilo, na verdade até por louvor que está sendo cantado, porque ele se oferece como sacrifício de destruição dele mesmo. Exatamente. Entende? E eu acho que isso aqui é bem pior. Exato. No caso, a questão dessa frieza seria mais ou menos como aquele exemplo que você deu ontem, dizendo que não existe o estado frio, mas existe a ausência do calor. No caso, seria a ausência da busca que a pessoa tinha antes, teria comentado com isso também? É exatamente isso. Então, se você se afasta do Espírito na sua relação, se você esfria na sua relação com o Espírito, o que vai acontecer? Existe um sistema dentro de você que ainda não está resolvido, que é o processo da alma, essa relação da alma com o corpo, que é a carne,
que o que acontece? Quando você se afasta do Espírito Santo, inevitavelmente você fortalece esse mecanismo. E aí você começa a se interessar por outras coisas. Porque o seu interior já não se interessa mais por aquelas coisas de Deus. Então você vai passar a alimentar esse outro lado que vai sufocar o Espírito, como disse o pastor. É interessante que a Bíblia fala, até em relação ao Espírito, que vocês abordaram agora, ela começa com umas advertências interessantes. Ela diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o que acontece é que há possibilidade. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é finíssimo, é altamente educado. Prova que ele não legisla em causa própria. Ele diz: eu não vim atrair glória para mim, mas vim dar glória a Jesus. Jesus assume o compromisso de defendê-lo, dizendo: olha, vocês podem pecar contra mim, pecar contra o Pai, mas se pecar contra o Espírito, vocês não terão perdão nem nessa vida nem na vida vindoura. Aí, quando ouvir, não endureça. Depois sai da dureza, ele diz assim: não extinguis o Espírito. Entendeu? Aí fala por quê? Não extinguis porque ele vos selou para redenção. Você está entendendo? Então, é como eles falaram, é todo um processo. É todo um processo. Primeiro, que o pastor Jeremias falou, a dureza, a resistência, não extinguir, não endurecer e não resistir o Espírito Santo. Porque vai ser ele, assim como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, será ele que vai, quando der o som da trombeta, a voz do arcanjo e o brado, é ele que vai levar a gente ao encontro do noivo nos ares. Deixa eu falar um segundo aqui. Entendeu? Esse assunto é um assunto assim, muito interessante para todos nós, inclusive para mim. Eu acho que dentro disso está aquela coisa da gente se pastorear a nós mesmos. Entende? Eu acho que o que causa esfriamento, o que causa essa morte, essa desconexão, aí é nós nos pastorearmos a nós mesmos. E fazemos aquilo que a gente quer. E fazemos aquilo que a gente acha. Como, por exemplo, que você disse aí da graça. Essa graça que está tornando o povo por aí afora, colocando o povo numa desgraça. Entende? Que está tirando, está colocando venda nos olhos das pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo, dentro disso que o pastor Gerson colocou, nós estamos vivendo esse complexo embate de que eu sou pastor de mim mesmo e vai ter que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, e acabou. Então, isso vai provocando essa reprovação e essa desconexão. E tu olha para o rosto do sujeito, entra a nossa cabeça dele está frio. Entende? Porque ele não se permite ser pastoreado como tem que ser. Ele é pastor de si próprio. Perfeito. E quando acontece essa morte espiritual, teria como a pessoa retornar ao caminho? Responde aí, pastor. De novo você está confundindo morte com esfriamento. São duas coisas muito diferentes, como comparar água com óleo. Vocês têm que entender essa diferença, é uma diferença brutal. Mas eu estou falando sobre a morte espiritual. Não, a morte espiritual é uma situação extremíssima que pode acontecer quando a própria pessoa decide abandonar o conserto. Pode acontecer? Pode. Ela pode voltar atrás? Pode. Porque assim como ela teve o livre-arbítrio de abandonar, ela pode voltar. E o Senhor Jesus fez uma promessa: aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora.
Então, só você é que pode cancelar esse conserto. Ele não vai jamais cancelar, mas você pode. E se você vier a cancelar, quando eu digo você usando, né, metaforicamente, você vier a cancelar o conserto, lá na frente se arrepender, eu fiz besteira, porque é o filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai, onde tem abundância. O pai vai receber de volta, porque o pai é sempre amor. Mas inclusive, essa questão aí sobre a morte espiritual se torna uma coisa quase impossível, né? Porque a gente vê muitos exemplos de pessoas que, quando saem, parece que elas não têm força nenhuma de retornar. É muito complicado. Inclusive, na minha família... Fácil não é, mas não é impossível. Porque essa questão de não ter força para retornar é muito relativo. Porque quando você se converteu, não foi você que foi procurar Jesus, ele foi te buscar. Entendeu? Então, da mesma forma, ele vai continuar batendo na sua porta para te poupar de você ter o desprazer de morrer naquela situação. Porque a partir do momento que você morre naquela situação, aí você já não tem mais volta. Entendeu? Inclusive, me permite explicar uma coisa? Por favor, pastor. Talvez vai ser bom para vocês entenderem isso. Vocês sabem por quê que depois da morte não tem mais retorno? Não há mais volta? Por que depois que a pessoa morre não tem mais volta? Se Deus é amor. Vou explicar para vocês agora, tá? Que faz parte do assunto de antropologia que a gente acabou não falando disso da vez passada. O que acontece? Essa capacidade de voltar atrás de arrependimento só pode acontecer enquanto o ser humano estiver dentro da sua trindade. Porque é nessa relação da alma com o corpo que acontece o processo de arrependimento. Quando desconecta o homem interior do corpo, o ser perde a capacidade de se arrepender. Entendeu? Porque o ser é fatiado, o ser é fraccionado. Então, quando ele está fraccionado, ele não tem mais esta habilidade de se arrepender. Pastor. Entendeu o que eu expliquei? Você entendeu ou não o que eu expliquei? Então, por que Satanás caiu e não tem volta para ele? Os anjos que caíram não têm volta. Porque eles não têm mecanismo de arrependimento, eles não têm esse mecanismo que Deus deu para o homem por causa desta composição trina, entendeu? Os anjos não têm essa composição, eles não têm mecanismo de volta. Então, uma vez que você sai do corpo, você pode sentir remorso, o peso da besteira que você sabe que fez, mas não existe mais mecanismo para você voltar atrás, entendeu? Que é a maravilha do nosso sistema nervoso central, que está aqui debaixo aqui do seu crânio, que é o que permite a sua alma fazer essa conexão, entendeu? Com a sua parte física. Fala. Eu mesma, eu fiquei distanciada por 8 anos, mas eu sempre tinha em mim que eu ia voltar, um dia eu ia voltar para a presença de Deus de novo, e eu voltei. Eu passei por esse período que eu fiquei 8 anos distante mesmo, eu nem ia na igreja, mas eu tinha vontade de voltar, mas o ambiente que eu estava, eu não via possibilidade de eu voltar, mas na América eu voltei para a presença do Senhor. Então, tipo, essa morte que teve, com arrependimento, teve uma necessidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vai chocar alguns de vocês, tá? A pessoa pode estar desviada da igreja, das práticas cristãs e não estar morta espiritualmente. E eu vou te explicar por quê, só um minuto, vou te explicar por quê. Porque morte espiritual é abandono do conserto. Qual é o conserto? O conserto é quando eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados. A pessoa pode sofrer uma queda, ela pode se enfraquecer, ela pode sair da igreja, parar de participar, mas aqui atrás da nuquinha dela, ela sabe que sem Jesus ela vai para o inferno, ela tem temor de Deus, ela tem medo de morrer em pecado, o que significa que o conserto ainda está ativo. Ela não abandonou o conserto, ela abandonou a prática cristã, ela abandonou a comunhão dos santos. E aí, nesse processo, o Espírito Santo continua batendo, continua falando, ó, você precisa voltar. Agora, se a pessoa morrer naquele estado, aí ela vai para o inferno.
Mas o Espírito Santo vai trabalhar para que ela não fique naquele estado e não morra naquele estado, que é o caso, por exemplo, da Irene e muitos outros. E eu ficava desse jeito. Tudo que eu fazia, eu sabia que era errado, eu ia de medo de ir pro inferno. Tá vendo? E eu ficava assim, meio preocupada. Entendeu? Obrigado, pastor. Bom, gente, o nosso horário praticamente está esgotado. Nós vamos só ler os tópicos e vocês vão fazer a gentileza de fazer uma análise nesses últimos tópicos. Vocês não vão negligenciar isso. Nós estamos falando das consequências do pecado, falamos da consequência no mundo espiritual, tá? Que trouxe a morte espiritual, tá? Agora, a consequência do pecado no homem, que está relacionado com a morte física, a gente já falou da morte espiritual, tá? E agora, morte física, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa morte aí está relacionada com a morte espiritual e também a morte o quê? Física, tá? Finalmente, nós temos aí a morte psicossomática, tá? A morte psicossomática. Nesse ponto aqui, está escrito assim: estou chamando de morte psicossomática a separação psicossomática homem em si mesmo, tá? O que é isso? Homem separado do próprio homem, entendeu? O homem, em função do pecado, sofre a falta de unidade no que tange os aspectos imateriais do homem. É quase que o pastor Jefferson explicou aqui agora, tá? Ou seja, o pecado desestabiliza a harmonia inicial do homem. É devido isso, e devido isso não pode portar-se de maneira irrepreensível diante da lei de Deus e do próprio Deus, tá? O homem se esconde de Deus, é dominado pelo medo, a vergonha, e as consequências ainda podem ser claramente observadas. A mulher passa a sofrer dores de parto, as consequências psicossomáticas, que começa na alma e reflete no corpo. Tá? Ela passa a sofrer dores de parto. O homem vai fazer o quê? Por meio de muita dor, o homem vai ganhar o seu pão, tá? Então, o homem passa a sentir cansaço por causa do trabalho, é condenado a se esforçar pelo alimento, o homem passa a travar uma batalha para se manter no bom caminho, uma vez que as suas inclinações agora perdem ou pendem ao pecado, ao erro e à prática do mal orientado contra Deus, tá? Então, essa questão aqui psicossomática, esse reflexo do pecado no aspecto psicossomático está muito contundente no texto de Gênesis, capítulo 3, tá? Finalmente, morte sociológica, é a relação do homem com o homem, tá? Eu vou saltar, não vou discutir. A morte na relação do homem e a natureza, tá? Toda a natureza sofreu o impacto da entrada do pecado no mundo. Para vocês terem uma ideia, a obra que Cristo fez no Calvário, ela não foi feita exclusivamente para os seres humanos, tá? Porque Paulo escreveu dizendo que toda a criação aguarda com expectativa o dia também da sua redenção. E Pedro vai dizer lá na frente que futuramente haverá novos céus e nova terra. Isso significa que quando as tábuas da lei é oferecida lá no Monte Sinai, a terra se contorce por causa da presença santa de Deus, já contaminada pelo pecado. É como se ela estivesse gritando: eu não suporto essa santidade aqui. Ela se contorce e treme, né?
Já quando Jesus morre, a terra treme. Mas agora, esse tremor de terra não é um tremor compatível com o Sinai. Já é um tremor como se estivesse ela aplaudindo a obra da redenção que Jesus fez no Calvário. Porque toda a natureza desfruta da dimensão da obra expiatória de Cristo no Calvário. Deu para entender isso, sim ou não? Então, finalmente, a natureza, nós já fizemos essa abordagem aqui, tá? O pecado pessoal, a penalidade do pecado, depois você chega em casa e estuda, a salvação, o pecado social, tá? São os tópicos que faltou a gente penetrar nele, e se a gente penetrar, com certeza a gente não sai aqui menos de 11 horas da noite. Desculpa, reverendo, se eu não consegui atendê-lo a contento, tá bom? E eu entrego ao nobre. Obrigado. Deus abençoe. E se quiser alguém lembrar de mim, não deixe de levar um livrinho do pastor, tá bom? Deus abençoe. Tira para mim o microfone, que eu vou só completar aqui. E aí eu... Não, pode deixar aqui mesmo, só tira ele aqui hoje. Ok, pessoal. Pessoal, quero agradecer a todos. Deus abençoe vocês grandemente. Ajude o apóstolo a divulgar aí para a igreja. Se você está sendo abençoado, não é? Se essas classes estão te amadurecendo, então transmita isso para os irmãos, né? Passe isso para as pessoas, que está valendo a pena e que você está crescendo no conhecimento da palavra. O meu povo é destruído por falta de unção. Por falta de reteté. Não, por falta de conhecimento, né? Conhecimento. Então, eu creio que quando o grupo como corpo começa a passar isso para frente, aquilo vai afetando outros. Assim como a frieza de um pode afetar o outro, o calor de um pode afetar a frieza do outro, não é? Então faça isso por amor ao seu irmão, que seria muito bom se nós, né, trouxéssemos mais algumas pessoas para poder estudar aqui para a glória do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Vem cá, apóstolo. Vem nos abençoar aqui.